Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E eu amo falar de coisas que marcaram a minha infância, eu gosto muito de falar dessa coisa de nostalgia, né? Aquele sentimento que dá aquela coisa de voltar, né, no tempo, voltar naquela época que, poxa, pra trás. Então hoje a gente escolheu um tema super legal, que são 10 animes que marcaram aí a nossa infância. Então se você foi uma criança aí dos anos 90, começo dos 2000, assim como a gente foi, você vai se identificar aí com a gente. Pra me ajudar tá aqui o Paulo. Alô todo mundo, estou de volta depois de muitos episódios longe. É porque ele tem, o mês do horror ele teve fora porque ele tem medo, mas eu não julgo, então tudo bem. E a gente tem uma presença super especial, que é o dublador Renan Vidal, que também é um entusiasta aí pra falar aí com a gente de animes. Tudo bem, Renan? E aí, pessoal, tudo bem? Melhor agora, vamos conversar um pouquinho aqui sobre animes que eu tanto gosto, que eu tenho a oportunidade de participar de algumas dublagens de animes, e tem um canal no YouTube também que fala sobre animes, então é sempre um prazer poder falar sobre esse tema. Que bacana, eu vou deixar tudo do Renan e todas as redes sociais e o canal dele tudo linkado lá na descrição. Mas como ele falou aí, ele dubla um pouquinho dos animes, então eu queria perguntar aí, Renan, o que você anda dublando, que personagens que você dublou que já marcaram? Fala aí pra galera. Ah, legal. Bom, vamos lá. Olha, no mundo dos animes, pra começar, eu tô fazendo Go atualmente do Pokémon, né? Essa nova temporada aí, Jornadas Pokémon. Tá sendo um prazer muito legal, né? Eu sou o Go da cidade de Vermilion. Ele fala um pouquinho assim. Eu faço também o Magna Swing em Black Clover, né? Aí, estúpido, chega aqui, cara! Magia de fogo! Bola de fogo explosiva! Dublo também o Makoto no Anime Free, que é praticamente a minha voz normal. E alguns outros aí. Dublo também coisas fora do mundo dos animes, o Ezra Miller no filme Animais Fantásticos, né? A saga do Harry Potter, dos cinemas. Dublo David na série Schitt's Creek, um ator que eu tenho feito ele também em algumas outras coisas. Um programa que tem ganhado bastante prêmio aí de sitcom, né, de comédia americana. O que mais? O Enxurrada do Ben 10, o Radicalis do Akeikai, o Vamos Ser Heróis. E por aí vai, tem um bocadinho de coisa aí, são quase 10 anos aí de carreira. Fiz 10 anos, né, esse ano 2020. Que bacana, que legal. Eu sou muito entusiasta da dublagem, eu acho assim, um trabalho maravilhoso. Quando eu era criança, assim, meu sonho era ser dublador, mas a gente daqui de Curitiba, a gente vai dublar o quê, né? Porque o Polo, infelizmente, não é aqui. São Rio e São Paulo, né? Hoje, atualmente, aí já, né, tradição também de muitos anos. Pois é. Você já chegou a dublar algum personagem de jogo? Cara, eu fiz meu primeiro game esse ano, remotamente, né? Que a gente tá gravando atualmente presencial e remoto. Aí fiz o jogo do Lego, algum desses aí, não lembro qual. Mas foi bem legal, adorei. Gosto muito, jogo pra caramba, né? Adoro jogar videogame também. E foi um prazer fazer a primeira participação em localização de game também, foi muito legal. Que legal. Agora que a Nintendo tá vindo oficialmente pro Brasil, vai que você faz uma... Pois é, rapaz, tomara. Pô, sou nintendista aí desde a década de 90 também, desde a minha infância. Adoro a Nintendo. A gente também é tudo nintendista aqui. Então legal. E, gente, pra um anime aqui entrar na nossa lista, ele tem que ter feito algumas coisas. Por exemplo, sucesso na TV, claro. Ele tem que ter mobilizado o país vendendo algum produto, e a gente vai falar isso mais adiante. E as crianças aí, quando se juntavam, sempre brincavam disso. Então vocês vão aí se identificar com o que a gente tá falando. É importante, a gente não vai dar spoiler dos animes, até porque a maioria que a gente assistiu faz muito tempo e a gente não lembra de tudo. Mas se acabar escapando alguma coisa, eu deixo avisado, beleza? Então vamos lá. Mas em defesa dos spoilers, gente, esses animes já tem uns 20 anos, já deu tempo de vocês assistirem e ficarem em dia com eles. Se ainda não assistiu, assistam, porque é muito bom, pô, senão a gente não tava falando aqui, né? É verdade. Marcaram com certeza. Em 10º lugar, a gente vai falar de Sailor Moon.
E aproveitando aí o sucesso estrondoso que os Cavaleiros do Zodíaco estavam fazendo, né, o canal extinto, o canal Manchete, trouxe Sailor Moon pro Brasil, que fez a sua estreia em 1996. E ele era considerado, assim, um anime para meninas, né, digamos, mas ele acabou fazendo sucesso, né, com todos os públicos. Então o anime conta a história da Serena, que depois de encontrar um gato falante, né, a Lua, descobre que ela é uma Sailor Moon, ou seja, na verdade ela é uma Sailor e ela é a Sailor da Lua, né, a Sailor Moon, que é uma guerreira mágica e que luta contra as forças do mal. E com o passar dos episódios aparecem outras Sailors, né, então Sailor Mercúrio, Sailor Marte, Sailor Júpiter, cada uma com seus poderes característicos. A primeira fase ela foi um super sucesso. Quem dublou foi o estúdio Gota Mágica e a voz da Serena é a da Marli Bortoleto, que pra quem não sabe, gente, é a voz da Mônica. E entre 2000 e 2002 foram exibidos os arcos Sailor Moon R, Sailor Moon S e Sailor Moon Super S pelo Cartoon Network. Na TV aberta só foi exibido o Sailor Moon R pela Record no programa da Eliana, que inclusive ela até gravou uma música, eu tinha esse CD, eu lembro, gravou uma música pra exibir aí Sailor Moon. Uma coisa característica dessa época é que as apresentadoras gostavam de cantar aberturas dos desenhos, né? Coisa engraçada. A Eliana, a Angélica. Verdade, a gente vai falar da famigerada abertura do Digimon depois, gente. Mas sobre Sailor Moon mesmo, gente, eu não peguei a época da Sailor Moon, porque quando passou, eu tinha quanto? 2 anos. Porém, eu fui assistir Sailor Moon esse ano, e tipo, é muito da hora, é muito legal. Assim, não... Pode falar, Paulo. Eu sou suspeito, porque eu adoro... Porque, assim, o Sailor Moon também foi, não um dos predecessores, assim, mas foi um dos primeiros animes desse estilo, né, que é o estilo Garota Mágica. Que é um estilo que eu sempre adorei, porque eu sempre achei sensacional, tipo... todo o conceito do negócio, e as transformações, e as roupinhas e tudo mais. E apesar... Eu comecei a ler o mangá de Sailor Moon uma vez, mas não cheguei a terminar. Mas, tipo, claro, mas tipo, é obviamente icônico, assim, as poses, o que ela fala e tudo mais. Com certeza fez um grande sucesso mesmo na época, né? Sim. Chegou a passar tudo na TV ou não? O primeiro arco, né, o Sailor Moon passou. Aí passou... No cartão só passou o Sailor Moon R, né? Perdão, passou tudo. A única coisa que não passou, porque eu acho que nem chegou a ser dublado, foi aquele o Crystals, que é o foi novo. O último, que é o novo. Ah, sim. O que eu andei lendo, assim, é que muita gente falava dos anos 90, assim, que, tipo, como ele era considerado um anime pra menina, né, porque ele, como o Paulo falou, ele é um anime de garotas mágicas e tudo mais, então eu via muita gente, tipo, eu andei lendo nos comentários do YouTube, o pessoal falando, tipo, pô, eu adorava, só que na época o pessoal ficava falando, isso é pra menina, não sei o que, então eu assisti escondido. Nossa, bobagem, gente, coisa chata, bobagem, né? É muito da hora. Sim. Assistir o que gosta, independente dos outros acharem alguma coisa, né? Pois é. Mas é anos 90 também, né? Pois é. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu só ia falar que tem a temporada nova. Essa que você falou, né? A Cristal, que é a... Não sei se é um reboot ou se é uma continuação, um arco novo. Uhum. Eu acho que é um arco novo, porque pelo que eu andei lendo, dizem que eles não iam fazer um reboot porque eles iam remasterizar o original. Ok. E eu não sei como que ia ficar. Só que faz tempo que eu li essa notícia, então eu não sei há quantos anos. Mas pelo que eu li era isso. Espero que remasterizem. Sim, seria bacana. Em nono lugar, a gente vai falar do Yu Yu Hakusho. Outro anime que foi exibido pela Rede Manchete conta a história do Yusuke Urameshi, que é um bad boy que sacrifica a sua vida para salvar uma criança, e como ele morre antes do planejado, a alma dele acaba ficando sem ter para onde ir. E com esse impasse, ele recebe uma chance de retornar ao seu corpo através de uma série de testes. Depois que ele consegue, ele vira uma espécie de detetive sobrenatural, que é encarregado de investigar as atividades sobrenaturais dentro do mundo humano. Uma das coisas mais legais, né, do Yu Yu Hakusho é com certeza a dublagem, porque foram feitas diversas adaptações, né, nas falas dos personagens, e funcionaram muito no contexto desse anime que tem toda uma pegada de comédia, né. Então, se você dá uma procurada aí no YouTube, você vai ver que eles fizeram diversas adaptações, né, por exemplo, tem uma cena que um personagem canta aquela música, tipo, eu tô maluco, da banda do Movimento Funk Club.
Também tem umas outras frases muito célebres, né? Que é um outro personagem falando que a rapadura é doce, mas não é mole. Derrubou é pênalti. E umas outras frases também foram adicionadas. Olha, com certeza Yu Hakusho é uma das melhores dublagens até hoje. Eu sempre costumo falar em bate-papo, entrevista e tal, que a gente dá sobre dublagem. Pra mim tem 3 coisas que são excepcionais dubladas. Anime e Yu Hakusho é nível máximo, assim, de exemplos de boa dublagem. Tem o Chaves também e o filme As Branquelas. Pra mim esses 3 é o concurso assim, de dublagem, gente. Yu Hakusho é genial. As piadas, as adaptações são maravilhosas. Você falou aí do Eu Tô Maluco, tem uma cena também que eles adaptaram pra eu sou Toguro, que era o rival do Yusuke, né? E o Toguro é a cara do Stallone, mas a cara escrachada. E o dublador é o mesmo, rapaz. Eles tiveram essa genialidade de colocar essa brincadeira e ficou muito legal, muito mesmo. É muito, muito engraçado. Inclusive eu digo aqui que pra mim, pelo menos, é 1000 vezes melhor do que no original. De tão a nossa língua falada que tá nesse anime. Tá incrível mesmo, é muito bom. E é o meu xodó aqui dessa lista, um dos meus animes favoritos. Assim, legal. Depois de Maiorzinho, é um dos que eu mais curti ver, assim. Muito maneiro mesmo. Esse eu não cheguei a pegar, inclusive eu não vi. Eu lembro de ter visto partes, assim, quando passava... Eu acho que na Band passou uma época de volta. Acho que passou também, mas a Manchete era incrível, né? O que era a Rede Manchete, gente? Era genial, aquilo era bom demais. Hoje em dia a gente nem tem nada na TV aberta, né? Pra público otaku, pra criançada mesmo, infelizmente fomos deixados de lado. Pois é, que é bem triste. Eu sei que meu pai gosta muito de Yu Hakusho, ele é que assistiu tudo aqui em casa. Eu acabei não assistindo, mas eu prometo que vou dar uma olhada, porque o pouco que eu lembro, assim, parece ser bem interessante. É bem legal, é um dos animes que não enrola, então pra mim é muito, muito interessante. Pra quem gosta de luta também, de shonen, porradaria rola solta nesse anime, né? Legal, legal. Em 8º lugar a gente vai falar de Sakura Card Captors, que é mais um anime que também era visto aí como um anime para meninas, né? Narrava a história da Sakura Kinomoto, que é uma menina que sem querer acaba liberando cartas mágicas criadas pelo Mago Clow, e ela recebe a missão de capturar todas elas de volta. E para ajudar nessa busca a gente tem o Quero, que é o guardião das cartas, né? Só que ele tá sem os poderes, então ele é meio que um bonequinho assim um bichinho de pelúcia, né? E a Tomoyo, que é a melhor amiga da Sakura e que ama filmar as aventuras dela. Futuramente aparecem uns outros personagens, né? O Choran, que é o rival da Sakura, e a namorada dele, que é a Mei Ling. Prima. Mas é a namorada dele. É prima, mas é namorada também. Mais ou menos, né? Ela queria ser muito. Ela gostava dele. E ele meio que atura ela, né? Exatamente. E o legal desse anime é ver a Sakura tentando capturar as diferentes cartas, né? Então a gente tem cartas aí da água, do fogo, sono, ilusão, sombra, gelo, chuva, bosque, labirinto, escudo, e vai aí, porque são 52. Né, que coloca sempre ela e os amigos aí em diversas situações. E o anime, ele trata várias questões muito legais, né, tipo amizade, amor, confiança, né, e ele traz uma coisa super legal, que ele traz elementos de outras culturas, né, porque o Choran e a Mei Ling são de Hong Kong, se eu não me engano. Isso. Então ele traz, né, umas outras questões, tanto na parte da magia, quanto na parte das roupas que eles usam, né. Então é uma coisa bem legal. E tem algumas pitadinhas ali de questões ali de orientações sexuais que são tratadas de forma super sutil e bem leve. E ele foi exibido pela Globo, né, dentro do Bambu Luar, que foi super sucesso. Mas ele também é exibido pelo Cartoon Network. Nossa, Bambu Luar, agora você me levou de volta viajando no tempo mesmo. Olha, eu adorava Sakura Card Captors, gente, amava. Eu não acompanhei, né, o Sailor Moon, mas o Sakura Card Captors, o Ai 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 Yukito, quando ela falava, eu me derretia, mano. Como eu gostei, eu tinha DVD disso aí. Eu lembro quando eu tava namorando ainda, né, sou casado aqui, já até perdi as contas, mais de 13 anos junto aqui. Quando eu comecei a namorar a minha esposa agora, na época a gente era namorado, a gente assistia junto, adorava Sakura Card Captors, ela assistia tudo, ela amou também. Muito legal, eu tenho um carinho enorme, adoro ela e, super legal. É bom até hoje. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai falar aqui, com certeza, né? A gente tem essa coisa da nostalgia. Na época a gente amava, era maravilhosa, né? O desenho, o anime, enfim, filmes. Às vezes você vai revendo, não é tão bom. Sakura Card Captors é excelente até hoje, gente.
É um anime que não tem enrolação, tem toda uma história também de, né, da vida do cotidiano e tal, né? Slice of Life, né, que a galera costuma chamar. É muito legal mesmo, sou apaixonado por ela, muito legal. Eu também, dos shoudós dessa lista começa... Não, o Soul Calibur Captors é o meu shoudá da vida, assim, é meu anime disparado, meu anime favorito de todos. Eu tenho a maioria dos... eles se lançaram, né, uns anos atrás, o mangá do Sakura, que inclusive fica muito mais claro como a Tomoyo é apaixonada pela Sakura. Porque no anime eles deram uma diminuída nisso. No mangá é muito escancarado, assim, como a Tomoyo gosta da Sakura. Eu nem sabia disso do mangá, tá vendo? Sim. E não via Tomoyo com esses olhos. No anime não tem muito mesmo. É mais o Yukito e o... Ai, como é que é o irmão da Sakura? O Toya, isso. Toya, É mais os dois no anime. No mangá tem isso, mas nossa, tem o da Tomoyo é muito escancarado assim. Mas então, é legal essa coisa que vocês falaram aí. Eu nunca tinha visto Sakura com esses olhos, por exemplo, mesmo tendo visto várias vezes. E acho que é tão sutil mesmo, é tão bem tratado, né? Porque, por exemplo, o Yukito, ele é um anjo, né? Sim. Então é uma coisa meio sem sexo também, não tem realmente uma relação entre eles e tal, mas que não é assim nada explícito e tal. E se for também, né, gente? Que legal, né? Que são felizes e tal, mas acho que eles não focam muito nisso, até por causa também da idade das crianças que assistiam na época e tudo mais. Tem todo... É top, muito interessante mesmo. Tem todo aquele negócio, né, da Sakura ser apaixonada pelo Yukito e depois... depois ela acaba se apaixonando por outra pessoa, que é meio óbvio, mas eu não vou falar. E daí também, esses anos atrás, eles traduziram o arco novo de Sakura que eles fizeram, que é o Crystal Card. E eu comecei a comprar, só que daí pararam de traduzir, não sei porquê, mas agora voltaram. Então eu tô esperando pra comprar. E ficou... O relacionamento do Yukito e o Toya parece mais explícito agora. Entendi. Isso. Nossa, eu amo Sakura de verdade. Eu tenho. E a dublagem é muito boa, tipo... É ótima, é ótima. A voz maravilhosa. A dublagem de Sakura, assim, pra mim, assim, o Renan falou da dublagem do Yu Hakusho, eu não assisti, então não posso falar muito, mas, assim, pra mim, o exemplo de dublagem é de Sakura, Sim. Porque, assim, a voz do Daniela é muito boa mesmo. Ela combinou, assim, perfeitamente com a Sakura, é incrível. E não é ótima, a Tomoyo, o Choran, eles são excelentes profissionais, realmente. Tá muito bem feita a dublagem. E nem é nostalgia, porque eu assisti uns anos, tipo, recentemente, assim, e a qualidade da dublagem continua. Tipo, claro, tem problemas porque é antigo, né? Daí, então tem problemas de tecnologia. Mas no quesito, tipo, as vozes que eles escolheram, nossa, são muito boas. E tem no YouTube, tá, gente? Você que nunca viu Sakura, não, assistam, não tem nem que é desculpa. ótimo. Não tem nem desculpa pra assistir. Eu amava Sakura. Inclusive, meu aniversário tá chegando, gente. Eu sempre quis as cartinhas pro Lola e nunca ganhei. Sim. Se quiserem me dar, eu fico muito feliz. Fica a dica aí pra vocês. Eu tinha mais uma coisa pra falar da Sakura. Lembrei. Eu achava engraçado que quando eu era criança, a gente assistia, né, Sakura e queria brincar, só que, tipo, era sempre eu, meu primo e minha prima. E não tinha... tipo, os personagens principais eram a Sakura, a Tomoyo e o Choran, basicamente, né? Então, tipo, eu sempre acabava sendo a Sakura, porque não tinha outra menina, né? E, tipo, eu nem ligava pra isso naquela época, eu achava engraçado. Eu sempre quis ser a Sakura. Eu sempre quis ser o Báculo. Aqui, o báculo pra quem nunca viu, o báculo é a coisinha que a Sakura usa pra ativar as cartas. Simula um cajado e uma varinha de um mago, vai. É como se fosse isso, né? Ideia rosa. Em sétimo lugar, a gente vai falar de Hantaro. Quem diria que um anime sobre hamsters faria muito sucesso? E ele foi exibido aí pela finada TV Globinho lá em 2002 e mostrava a aventura aí de um grupo de hamsters, né? E vivia aí as famosas altas aventuras quando os donos não estavam por perto. E, gente, esse anime assim fez explodir a venda de hamsters pelo país, porque todo mundo queria ter um depois desse anime. E também houve uma adaptação bem legal da dublagem, que acabou deixando o anime bem mais próximo da gente, né? Então, por exemplo, as personagens humanas se chamavam Laura e Ana, e o nome dos ratinhos também foram alguns traduzidos, alguns mudados, né? Então eles chamavam Fofuxo, Aurélio, Toquinha, Soninho, Mauricinho, entre outros. O Hantaro eu também peguei bastante, da época eu não tive um hamster na época, super frustrado. Mas todo mundo realmente quis ter, até eu quis ter um hamster. Olha só, eu tenho uma curiosidade engraçada pra contar pra vocês aí. Eu dublo muito
num estúdio, né, que foi dublado Hantaro. Aqui no Rio de Janeiro, se chama Cinevídeo. É um estúdio tradicional, já tem anos e anos aí no mercado. E o Hantaro foi dublado lá. E tem um nome de um hamster que não tinha nada a ver com o nome original. É o nome de um rapaz, o apelido, né? De um rapaz que trabalha lá na empresa até hoje, que eu adoro ele, que é o Tureco. Rapaz, nossa. O Tureco é o rapaz que cuida lá da casa, lá tem uns cachorros no estúdio e tudo mais. Ele é gente finíssima, pô, muito gente boa, amigão querido. E toda vez que eu adoro o Tureco, porque eu amava o Tureco quando eu era criança, e hoje em dia eu sou amigo do Tureco, olha só que coisa doida. Que legal. E botaram em homenagem a ele no nome de um dos hamsters. Eu achei genial isso. Sim. É muito legal mesmo. Como você falou, a adaptação dos nomes, né? Laura, Ana, nome mais tradicional, né? Pra gente aqui, para as crianças se identificarem também. Achei muito legal essa brincadeira que eles fizeram. E vou falar para vocês o que é a musiquinha de abertura de Hantaro. É a coisa mais fofa que existe. Se você não viu, joga no YouTube aí para vocês verem. Abertura Hantaro. Gente, é demais. É muito legal. Hantaro é muito fofo. Hantaro realmente pegou muito, assim, o pessoal lá de 2002, assim, eu lembro na escola, todo mundo queria brincar, todo mundo queria ter hamster, e as mães falando, não, o bicho faz cocô fedorento à beça, desculpa, era sempre a mesma. Nunca podia ter o hamster por causa que, né? Eu fui ter hamster, tipo, anos depois, e, gente, é um bicho super de boa, nem xixi dele fede. Na dele, né? Pô. Bem tranquilo. Em sexto lugar, a gente vai falar de Beyblade. Pra você que nunca ouviu falar, gente, Beyblade era uma espécie de um peão, assim, de metal que virou super febre aqui graças ao anime, né, do mesmo nome. E vocês sabiam, esse eu realmente não sabia, que o brinquedo veio antes, né, do mangá e do anime. E ele foi criado pela empresa japonesa Takara Tomy, e só depois aí, né, quando já tava aí o sucedido... Takara Tomy é muito subido da Kombi, né? A cara do muro, esses nomes japoneses, desculpa, perdão. Não, tudo bem. E só depois, né, que a Beyblade já tinha sido lançada e realmente começou as adaptações. E a história aí que conta, né, do anime conta a história do Tyson, que após ganhar o torneio de Beyblade regional, ele forma aí com um grupo de amigos, né, que é o Kenny, o Max e o Ray, também o rival dele, que é o Kai. E eles começam a participar de outros campeonatos, né, inclusive o campeonato mundial, que é o que eles sonham em ganhar. E, gente, fez muito sucesso na TV. Mas, assim, a venda das Beyblade, gente, moveu o PIB do país naquele ano. Porque, assim, não tinha uma pessoa que não tivesse uma Beyblade pra batalhar na escola. Sem contar, tipo, que dava pra personalizar ela também, trocar o chip lá de cima, que tinha os outros monstrinhos. Aí o pessoal sempre fazia altas customizações. Nossa, o que eu lembro que tinha, que era super disputada, era aquela garela. Meu Deus do céu. Aquela galera que tinha aquelas Beyblades que saíam faísca, sabe? Que tinha metal na borda. Nossa, aquele se você tinha, você era o top, assim. Ó, vou falar pra vocês que eu tive dessa e depois eu tunei pra uma que era de controle remoto, nossa. Acreditem se quiser. Mas a de controle remoto era uma draga, ela perdia todas, rapaz. Depois eu voltei pra normal, perdia sempre com a de controle remoto. Era uma pedreira. Mas Beyblade foi um sucesso absurdo mesmo. Eu adorei na época, nossa, amava. E foi, olha só que curiosidade, eu vi quando criança e foi a minha primeira experiência dublando o anime, foi com Beyblade. Eu fiz a participação em algum desses Beyblade, que eu sei que depois teve uma porção, eu parei de ver, eu vi só o primeiro, né? Nem sabia que ainda continuava, aí comecei a trabalhar e tal, e a primeira experiência que eu tive em dublar um anime foi com Beyblade. Eu lembro até hoje que quando eu mandei Little Rip, nossa, arrepiou os pelinhos do braço, né? Porque você fazer um negócio que você via na infância foi bem emocionante. E foi muito legal, mas eu confesso também pra vocês que esse aí é um anime que eu tentei ver depois e, galera, melhor deixar na memória, hein? Faz isso com vocês não. Eu fui rever com meu irmão, que é mais novo, 13 anos mais novo do que eu, e nossa, não deu não. Consegui ver vários animes da minha época com ele, mas Beyblade não rolou. Não. Eu não sei se você tem. Eu também tentei. Eu assisti um pouquinho de todos esses da lista, eu dei uma assistida pra lembrar assim, de algumas coisas. E o que eu senti dele, não sei se você sentiu, é que assim, é uma enrolação absurda. Exatamente, é muito parado, demora muito a acontecer as coisas. E assim,
eu já não tenho mais a paciência que eu tinha quando eu era criança, né? O tempo é mais limitado e tal. Então, pra mim, é muito travado, muito parado mesmo, muita enrolação, como você falou. Mas isso acontece com muita coisa. Também mudou a forma de se expressar e de criar roteiro das coisas, né? Também não é só pela questão. Na época funcionava, hoje em dia já é diferente também. Né? Sim, que na época, tipo, o que eu imagino assim, tipo, a gente assistia na TV Globinho, era um episódio por dia e a gente sentava e via do começo ao fim. Hoje, agora a galera maratona, né? 15 de um dia, 10 episódios. Exatamente, e daí a gente acaba, tipo, ficando um pouco de saco cheio, tipo, meu Deus, eles estão nessa disputa ainda esse episódio inteiro, já tô vendo que o próximo vai ficar também. Tinha batalhas de Beyblade, gente, que duravam 2, 3 episódios. Quase o Cavaleiros do Zodíaco. E aí, Dragon Ball. Exato. É que eu acho que tem também uma questão da tecnologia pra animação na época, né? Porque, tipo, antigamente eles tinham que repetir muitos quadros. O Sakura é um que você percebe também, que eles repetem vários quadros em vários episódios. Só que, tipo, como vocês falaram, é bem menos enrolado, assim, tipo, é uma carta por episódio. A história, ela cobre essa falha tecnológica. É isso. Assim, né? Que, tipo, porque eles tinham que, eles tinham que animar tudo à mão, né, naquela época, muitas coisas. Quer dizer, tudo não, mas muita coisa tinha que ser animada na mão. E, tipo, são 40 quadros, não, são 24 quadros por segundo, se eu não me engano, tipo, mano, é muita coisa pra um episódio de 30 minutos. Então, eles tinham, daí, tipo, isso também segura, né, o programa. Em quinto lugar, a gente vai falar do Yu-Gi-Oh!, que também foi um anime que fez sucesso, também passou na TV Globinho. Ele conta a história de um grupo de amigos liderado pelo Yugi, e eles vivem um mundo, gente, onde o principal esporte aí da galera é duelar, né, fazer duelos de cartas. E o Yugi, ele tem um artefato, né, que é o Enigma do Milênio, que quando ele é meio que ativado, né, faz com que ele seja possuído pelo espírito de um faraó antigo, que meio que reencarna nele, enfim. E o anime fez muito sucesso, ele foi exibido pela TV Globinho, mas também foi pela Fox Kids, depois pelo Jetix e tudo mais. E o que fazia muito sucesso aqui, né, foi a venda das cartas. Então o pessoal comprava muito deck, né, misturava as cartas e tudo mais pra jogar. Só que uma coisa que eu acho engraçada é que assim, ninguém jogava a sério, gente, porque era muito... ninguém entendia, primeiro que ninguém entendia inglês naquela época. A gente tinha, sei lá, 10, 12 anos, a gente não falava inglês, então a gente não sabia como as cartas funcionavam, né, pra jogar sério. Então a gente apenas jogava, tipo, meu ataque é maior que o seu e pronto. Depois que eu acho que veio, né, traduzido, chegou a ter? Acho que chegou, né? Realmente demorou, realmente, era só em inglês. E aí, mais uma vez, né, a gente aqui sofre com isso, né, o brasileiro não tem os games adaptados em português, as cartinhas também, tudo demora a chegar aqui. Aí a gente tem que se virar enquanto criança, né, fazer o quê? Exatamente. E uma coisa, essa parte já não é tão engraçada, mas que assim, o Yu-Gi-Oh! Ele deu uma grande polêmica, porque assim, teve um certo programa que eu não vou falar o nome porque eu não vou dar palco, mas que falou que as cartas eram coisas satânicas, porque tinha uns anjos, uns demônios, não sei o quê. Aí, nossa, eu já li vários relatos de pais que jogaram fora, que não deixavam os filhos jogar. Gente, era uma bobagem absurda. Sim. Pois é, rapaz. O que foi real, o negócio foi sinistro mesmo. Assim, Yu-Gi-Oh! Foi realmente polêmico, até eu lembro disso, e eu não tenho uma memória muito boa. Foi bem polêmico. Mas eu tenho lembranças muito boas do Yu-Gi-Oh! Assim, da gente jogando no colégio. Eu também tenho, é muito legal. Eu vou falar pra vocês, foi o maior TCG, eu acho que, de viralizar, digamos assim, de dar uma bombada, né? Tem vários que, né, estão até hoje aí, né, o Magic, o próprio do Pokémon, enfim, tem vários grandes TCGs aí, mas o Yu-Gi-Oh! Alcançou um sucesso absurdo, porque até então não existia um desenho de um trading card game, né? Não. De um jogo, assim. E o Yu-Gi-Oh! Nossa, foi revolucionário pra época, e realmente todo mundo queria jogar e todo mundo tinha cartinha. O que a gente falou da Beyblade, aconteceu a mesma coisa com o Yu-Gi-Oh! Foi realmente uma febre. Sim, foi. Nossa, eu lembro que todo mundo tinha carta. E muita carta falsificada também. Depois o negócio perdeu o controle, ficou pior que pirataria de CD de PlayStation, rapaz. O negócio ficou muito louco. Sim, nossa, era muita carta pirata. Mas é que o baralho era caro, o original era caro. Acho que era 30 ou 40 reais, pô, pra época, 30, 40 reais, 70, 80 hoje, sei lá, por 100 reais. Pô, pra criança, que você tinha que ficar comprando pra renovar deck e tal, enfim, é um hobby bem caro, quem joga sabe. Uma coisa que eu gosto do Yu-Gi-Oh! É que na versão original do mangá, quando você perdia no jogo, você morria.
Você é meio tipo pro inferno, assim. Daí, só que daí eles tiveram que adaptar, né? Tipo, Olha a polêmica aí, sim. mais de uma vez. Ó, ia logo pro inferno, coitado Sim. das crianças. Era uma parada assim, eles morriam, e tipo, o mangá era super dark, só que daí na adaptação, não sei se foi na adaptação pra mangá, pro anime, ou se foi na dublagem em inglês, porque Yu-Gi-Oh! Foi um dos animes que eles traduziram do inglês, se eu não me engano. E não do japonês. Tipo, porque eu sei que Sakura, por exemplo, eles traduziram do japonês, por exemplo. Mas o anime também tinha umas pegadas das crianças terrível, hein? Lembro daquele garotinho que jogou o Exódia do Yugi fora do navio? Moleque. Eu lembro vagamente. Não sei se foi o Exódia, ele jogou as cartas dele no mar, né? Eu lembro todo vagamente. Mundo falava disso, ele tinha um deck lá de insetos, se eu não me engano. É o... começava com um branco. W o nome dele, eu lembro dele. Terrível, moleque, rapaz. Saudades de Yu-Gi-Oh! Eu gostava muito. E uma coisa que eu queria também falar do Yu-Gi-Oh! É que tinha um jogo do PS1, que é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Gente, esse jogo é, tipo, um dos melhores jogos de anime da história. Dava pra fazer fusão com quase todo mundo. Exatamente. Joguei também. Esse jogo era muito bom. Esse jogo é incrível. Mas ele não seguia muito as regras das cartas normal, né? Não, ele deixava bem mais fácil. Nenhuma carta tinha efeito, né? Os monstros não tinham efeito, era basicamente ataque e defesa. Ele tinha armadilha, tinha carta mágica, mas elas funcionavam menos, assim. E a fusão você não precisava daquela polarização lá. Era qualquer coisa, Eu lembro que tinha um pra Game Boy Advance que era bem o jogo, assim, original. Esse eu gostava de jogar também. Eu lembro que lembro que tinha uma época que ficaram... Meio que a gente ficou de... como é que é? O contrário do hóspede. O anfitrião. A gente ficou meio que de anfitrião pra uma galera, acho que era dos Estados Unidos, do Austrália, não lembro. Só que eu era bem novo, assim. E eu lembro que um deles tinha um Game Boy, não sei se era o Advance, não sei se era... Não sei qual Game Boy que era, só lembro que era um Game Boy. E ele tava jogando Yu-Gi-Oh! Uma vez. Isso eu lembro, não sei. Então, fazia muito sucesso. Nossa, tipo, muito sucesso mesmo, Yu-Gi-Oh! Fez mesmo, esse fez. Em quarto lugar, a gente vai falar de Digimon, que foi sempre exibido pela TV Globinho, e ele mostrava aí a vida de umas crianças especiais, né, que eram os Digi escolhidos, que acabam indo parando em um mundo digital aí, cheio dessas criaturas, né, os Digimons. E assim, na época que o Digimon saiu, já tava rolando Pokémon fazia um tempo. Então foi muito comparado, né. Mas eu acho que as tramas eram bem diferentes, né, porque Pokémon ele era um pouco mais infantil e era centrado mais no Ash, né, como realmente o único protagonista, tanto que ele continuou sempre, né, as pessoas foram mudando depois. Mas o Digimon ele era um pouco mais violento, né, nas batalhas, e o protagonismo ele era dividido, né, entre as crianças e também entre os Digimons. E o primeiro arco, que foi o Digimon Adventure, foi de maior sucesso, né, que contava aí a vida do Tai, do Matt, da Sora e os outros escolhidos, né, que se juntavam aí com os Digimons, né, o Agumon, Gabumon, Piomon e outros Digimons que se juntaram aí para tentar recuperar a paz, né, do Digimundo. E teve os outros arcos também foram exibidos, né, o Adventures 2, o Tamers, o Frontier, o Data Squad, sempre foram exibidos pela TV Globinho. Mas eu assisti até o Frontier, não assisti os outros, então eu não sei como anda agora. Eu sei que o anime sofreu um reboot agora, né? Sim. Que parece que tá saindo os episódios ainda, mas eu não sei como que tá isso. Mais uma coisa que o Renan falou lá atrás, que eu quero muito lembrar vocês, é que quem cantava a abertura de Digimon o primeiro era a Angélica. E tem um vídeo maravilhoso dela, que ela aparece, assim, ela com um chapéu azul de Salvador, aparece dançando, assim, que é incrível esse vídeo. Vinha num chroma key. Gente, que eu não vou nem falar. Pai amado do céu, vergonha alheia, fala alto, mas na época era demais. É mais um exemplo daquilo que você... Na época, valia tudo, tava lindo, maravilhoso. Você vê hoje, você dá risada. Eu não sabia que era a Eliana que dublava. Nossa, quando eu descobri... Angélica, isso, desculpa. Angélica, isso, eu sempre confundo as duas. Nossa, quando eu descobri foi um choque pra mim, eu fiquei tipo, como assim ela que canta essa música? Mas é muito bom. Digimon era divertido. Nossa, eu tinha muito bonequinho do Digimon. Também, cara. Eu tinha muito bonequinho do Digimon. O Digimon fez um sucesso absurdo, né? Ficava aquela rixa de briga com Pokémon e tal, mas os dois estouraram. Sim. Né? E Digimon também foi uma febre. Eu amei Digimon, gente. Eu tenho memórias, assim, momentos muito especiais lembrando de Digimon. Foi um que eu adorei ver.
na infância também. Como eu curti, gostei muito da que você falou aí, realmente, tem até hoje também, né? Então até elogiando esse novo, eu não cheguei a ver, mas eu gostei muito do primeiro, nossa, o primeiro foi excelente. Sim. E depois eu dei uma viciada forte também no terceiro, rapaz. E eu adoro, o Tamers, e eu amava porque tinha a Renamon, né? No meu nome Renan, vários colegas me chamavam de Renamon. Eu amava aquilo, achava ela sinistrona também. Eu falei, tá valendo então, beleza. Renamon é top. E eu gostei muito, que ele também ele tinha uma pegada que era meio cartinha também, que você passava. Não tinha um negócio desse? Ele tinha uma carta e passava tipo num relógio e tunava o Digimon. No Tamers eu acho que tinha. Eu acho que tinha. Eu lembro então, ele veio com a mecânica toda nova, diferente. Eu adorei o Tamers também. No 4 também tinha um negócio. É que daí no 4. O 4 era o mais louco. No 4 né? Eles se transformavam. Que daí eles passavam o negócio. Isso. Que daí eles tiravam o Digimon. Digimon foi muito legal também. Sim. Muito maneiro mesmo. Também gostei pra caramba. Eu gostava do 2, porque o 2 tinha aquele negócio de 2 Digimon virar um só. Que eu achava muito da hora. O 2 eu não gostei tanto, mas que eu não tinha tantas crianças, sei lá. Eu achava o TK e a outra menininha muito chatinha, gente. Mas eu gostava do Patamon e do Angemon pra caramba. Sim, nossa, Angemon e Angemon. Angemon é top. Sempre foram muito bons. E eu gostava disso, por causa disso no 2, que eles se misturavam e viravam uns Digimon muito legais. Tinha um que era um Pegasus e era muito louco. O 3 eu não lembro, o 4 eu não gostava, só que daí eu vi depois, quando eu era um pouco mais velho, eu adorei o 4. O 4 tinha uns negócios muito loucos. E a abertura do 4 era muito boa. A abertura era muito boa mesmo, Sim, o 4 ele tem uma história bem... a história do 4, assim, eu acho muito boa, assim. Sim, tem... Era uma mitologia muito super filosófico e tudo mais. A gente estava falando das aberturas, as japonesas inclusive são muito boas até hoje, né? Principalmente a do 1, né? Sim, são excelentes as músicas. Ele é maravilhoso, as músicas do. São excelentes. Até a musiquinha do encerramento do primeiro também era muito boa. Nossa, tem uma nostalgia muito grande, porque eu lembro que uma época passou no Jetix, quando ainda existia o Jetix. Cara, isso passava à noite. Surpreso de você estar falando aí, eu não tinha me tocado como, pelo menos, a TV Globinho investiu, né, em desenhos pra gente na época. E a Fox Kids, cara, a falecida Fox Kids, Jetix, trouxe muita coisa legal, né? Você foi falando, eu fui lembrando que eu realmente assistia na TV Globinho, eu estudava à tarde, até o meu ensino médio eu sempre estudei à tarde. Então eu via de manhã antes de ir pra escola, na TV Globinho, e muita coisa no final da tarde, na Jetix, né, começava, teve um período aí na Fox Kids também, que acho que começava por essa hora, assim, 5h30 até 7 e pouco. Poxa, que bom que a gente aproveitou essa época, né, hoje em dia a galera vê tudo em streaming, Netflix da vida, não sabe a dor de... Porque vocês... Era bom ver um por dia e a gente poder comentar com os amigos, né? Não acabar tudo rápido. Era legal. Sim. E você... Eu só queria falar uma dor, porque como eu morava no Mato Grosso, era 1 hora atrás. Nossa, a quantidade de episódios que eu perdi porque eu não sabia que tava... porque eu esqueci que tava no horário de lá, vocês não sabem a dor que eu passava nesses momentos. Eu lembro quando eu tava passando no Jetix, eu devia estar na 8ª série, 7ª, não lembro direito. E aqui em casa a gente tinha TV por assinatura, mas só tinha um ponto que ficava na sala, né? E meu pai queria ver outra coisa e eu tipo, não, agora é hora do Digimon, pelo amor de Deus. Saudades. Digimon eu tenho muitas lembranças, fez muito parte da minha infância. Em terceiro lugar a gente vai falar deles que a gente já deu uma pitadinha lá atrás, mas que são os Cavaleiros do Zodíaco. E o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, gente, foram 28 volumes, né? Que foi criada pelo Masami Kurumada em 86. Nossa. E o anime surgiu em 89. E eles pegaram esses volumes aí e transformaram em 114 episódios. Sendo que a última saga do anime, né? A saga de Hades, só virou animação em 2002, com mais 31 episódios. E a história gira em torno dos cavaleiros protetores da deusa Atena, lutando contra inimigos que querem destruir a humanidade. E o Zodíaco, né, vem do fato deles usarem armaduras inspiradas nas constelações, né? Então tem o Seiya de Pégaso, o Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne, o Shun de Andrômeda e o Ikki de Fênix. E também tem os Cavaleiros de Ouro, né, que são realmente aí o Ares, Touro e tudo mais.
E assim, gente, Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco foram os primeiros animes que realmente fizeram sucesso no país. Então, eles passaram lá na Manchete, como eu já tinha falado. Foi fenômeno de audiência, inclusive chegou a ser exibido em horário nobre na Manchete. E assim, gente, pra vocês imaginarem o tamanho aí dos produtos que venderam, né? E só de produtos licenciados, Cavaleiros do Zodíaco lucrou aí 50 milhões de reais só no nosso país. É muita coisa. Muita grana, né? Sim. É impressionante mesmo. O Cavaleiro do Zodíaco, inclusive, foi um dos grandes sucessos para apresentar os dubladores para o público, né? Onde a gente teve um boom, assim, de o pessoal começar a conhecer a dublagem, saber que tinha vozes por trás dos personagens, né? Até então muita gente não conhecia, e que deu uma tunada nos eventos de anime, a galera começou aí, né? E hoje em dia a gente frequenta, não agora por conta da pandemia, mas sempre teve muito evento de anime, e o Cavaleiro do Zodíaco foi tipo o precursor, assim, dessa história, né? Ele começou com essa coisa toda. E rapaz, foi um... Pode falar. Pode falar. É que você falou aí dos dubladores, e saiu uns meses atrás, eu vou deixar no link da descrição, um vídeo do canal do Wendel Bezerra. O Wendel Bezerra, pra quem não sabe, é o dublador aí do Bob Esponja, do Goku, é super famoso. Ele tem um canal também no YouTube que ele fala de dublagem, e ele fez um bate-papo aí, aproveitando, né, que a gente tá nessa época de quarentena, então ele tá fazendo bate-papo com o pessoal dos animes. Ele fez com o pessoal dos Cavaleiros do Zodíaco. Então tá ele, a Letícia Quinto, que fez a Athena, o Leonardo Camilo e o Francisco Bretas. E, tipo, gente, é incrível as histórias que eles... Não, as histórias que eles contam da dublagem, assim, que realmente, como você falou, foi um dos primeiros que colocou os dubladores aí, né? Pô, que legal que você faz a voz lá de fulano. E eles contaram cada história, assim, de anos 90, eles... indo pra Bahia, pra Paraíba, pra não sei aonde, ficando nos lugares super zoados que os fãs faziam vaquinha pra ficar, e acabava sendo uma experiência bem, bem diferenciada pra eles. Eu vou deixar na descrição pra vocês verem o vídeo. Legal. Mas com certeza foi um marco aí, Cavaleiro do Zodíaco pegou uma geração, né, assim, acho que 2 gerações, que ele, como você falou, passou na Manchete, e eu acho que uns 10 anos depois ele estourou também no Cartoon. Sim. E foi um grande sucesso. Eu, por exemplo, peguei a segunda fase, essa já mais do Cartoon, porque quando passou eu tinha uns 3, 4 anos de idade, foi tipo, acho que 93, 94, se eu tiver errado aqui, alguém me fala, mas acho que foi por aí. Eu era bem pequeno. Depois eu já tava, tipo assim, início da adolescência, aí começou esse boom de novo dele, tipo, como se ele tivesse voltado a toda 10 anos depois, sabe? Então foi bem legal, e pra mim, assim, questão de roteiro, de história, Cavaleiro do Zodíaco é genial. Ele envolve coisas que eu adoro, como tipo mitologia grega, constelação. Eu não acompanho o horóscopo não, mas eu acho um assunto interessante. E ele tinha, sim, tudo para ser fantástico até hoje. Mas por conta daquelas coisas que a gente falou lá, de coisas que funcionam para uma época e para outra nem tanto, esse infelizmente é um título que eu não consigo ver hoje em dia, gente. Para mim, assim, não dá pra rever, assim, prefiro deixar na memória. Tentei assistir, tipo 10 episódios, Shiryu segurando a Excalibur lá, do Cavaleiro de Ouro, não consigo mais. Nossa, pra mim é muito, muito devagar o ritmo. Mas assim, questão de história, de contexto mesmo, de roteiro, eu acho excelente, acho muito legal. E amei ver na época, assim, com certeza marcou também minha infância e adolescência. Eu cheguei a ver no Cartoon também, eu lembro vagamente dele, porque eu nunca reassisti os Cavaleiros do Zodíaco. Quem reassistiu os Cavaleiros do Zodíaco, tudo, assim, a pessoa que sabe tudo dos Cavaleiros do Zodíaco é meu pai. Meu pai é totalmente viciado em Cavaleiros do Zodíaco, ele tem fita VHS até, que tá guardado até agora. Ele ama, ele sabe tudo que acontece. E acho que ele só não tem action figure porque é muito caro, senão ele teria. E o que era aqueles bonequinhos também da época em que dava pra você ir colocando a armadura? Nossa, aquilo era um sonho de consumo, rapaz. Também nunca tive, caríssimo. Mas, pô, quem tinha era maneiríssimo, porque você ia botando o pedaço da armadura, né? E tu simulava, segurava o bonequinho assim no alto e imaginava que a armadura tava vindo sozinha, né? Igual no desenho. Era muito legal. Sim, e os action figures, bom, é caro até hoje, né? Sim. Um action figure de verdade aí custa uns R$500 pra cima, mas uma coisa que eu lembro muito é que isso deve ter acontecido na sua cidade, que tinha as feirinhas lá, as famosas feirinhas que tinham as barraquinhas de brinquedo, que sempre tinha uns bonequinhos aí bem mais em conta, né? Um preço de R$100. Esse a gente comprava. Beyblade foi muito lá, malandro. Sim, porque a Beyblade original era um absurdo também. Minha Beyblade era tudo dali, tudo camelô mesmo. Minha avó e minha mãe era só, toma meu filho, vai.
joga na bacia. Sim. Eu lembro que, voltando no Beyblade, a galera levava a bacia pra aula pra jogar na... Aí, tá vendo? Isso aí era um Street Beyblade, rapaz. Tinha uma outra pegada assim na periferia, tá ligado, meu? Em segundo lugar, a gente vai falar do Dragon Ball, que foi, nossa, né, sucesso incrível aí, né? O primeiro arco do Dragon Ball é baseado em um mangá de 42 volumes, e os primeiros 16 fazem parte do primeiro arco, enquanto o restante corresponde ao arco do Dragon Ball Z. E o primeiro arco ele saiu em 86, com 153 episódios, e ele foi exibido aí de forma incompleta pelo SBT em 96. E depois ele acabou sendo exibido inteiro aí pela Globo e pelo Cartoon. E talvez você até não tenha visto, né, o primeiro arco do Dragon Ball, mas é o início da história do Goku, que mostra ele ainda bebê, depois criança, né, e que ele é um garoto, que tem uma cauda de macaco, ele foi encontrado numa espaçonave, quando ele ainda era um bebê. E aí ele se viu... Pode falar. Pra mim, a melhor fase, inclusive, hein? É? Só pra não te interromper. Nossa, você falou aí, esse início pra mim é excelente. O Dragon Ball antes do Z é maravilhoso, gente, até hoje. Quem não assistiu, assista, que é sensacional, é excelente. E ele acaba se juntando aí com uma galera pra ir atrás das famosas esferas do dragão. E assim, ele foi um sucesso assim, na época, né, quando ele foi reexibido aí de volta pela Globo e pelo Cartoon, mas o negócio pegou mesmo quando veio o Dragon Ball Z, porque aí, gente, foi o fenômeno que se consolidou aí, né. Parte da saga, inclusive, estava passando na Band, mas o restante foi pra TV Globo, porque assim, tava fazendo tanto sucesso que a Globo renegociou com a Band pra exibir só lá. Imagina, né? Imagina, tava passando, imagina, o programa tava passando uma emissora e de repente foi pra outra, porque de tanto sucesso que tava fazendo, a Globo, não, vai passar só aqui, então vamos renegociar, e meu Deus, gente. Pagou caro, mas super. E a TV Globo também exibiu depois o Dragon Ball GT, né, que é a continuação. E, gente, o Dragon Ball Z, ele é considerado o anime mais assistido da história, e a franquia gerou muita coisa, né, produto licenciado, aí, boneco, videogame, CD, pessoal vendendo Esfera do Dragão, action figure, tudo mais que vocês imaginarem. E, assim, gente, pra vocês terem uma ideia de quanto que lucrou, né, quanto que a franquia, né, do Dragon Ball até hoje, ela já lucrou 27 bilhões de dólares. É muita coisa. Sem nem botar isso no papel em nome. Eu lembro muito, eu nunca assisti, vou confessar a minha culpa aqui, eu nunca assisti o Dragon Ball primeiro arco. Eu comecei a assistir do Z porque eu assisti na TV Globinho, eu gostava muito. Nessa época, né? Eu sou mais velho que tu, provavelmente. Eu vi o Dragon Ball e eu revi o Dragon Ball com meu irmão, né, mais novo, e eu achei maravilhoso. O Dragon Ball é um anime engraçado, até hoje, muito engraçado. As lutas são muito boas. A própria brincadeira que a gente falou de enrolação dos outros nele é muito interessante, muito legal. Ele é completamente insano para a época. Tinha aquela coisa do mestre Kami tarado, sangue no nariz, assediando a Bulma. Eu não sei como isso passou na televisão na época. É super, super legal, interessante, passa rápido, os episódios voam. Eu gostei muito dessa fase. E depois eu voltei a curtir muito na fase Z do Majin Buu, né? Eu sei que o Freeza e o Cell estouraram, mas pra mim, o meu xodó foi o Dragon Ball pequenininho e a fase do Majin Buu, que eu gosto muito do Gohan adolescente. Aquela fase ali pra mim foi a melhor de todas, ele na escola e tal. Eu curti pra caramba a fase do Majin Buu também. E com certeza um sucesso imenso, né? Dragon Ball não tem nem o que falar. Todo mundo já ouviu falar de Dragon Ball Pokémon. Você pergunta pra tia da cantina, pro jornaleiro, pro gari, pro político, todo mundo sabe o que é, né, gente? Sim. Eu vou admitir que eu nunca assisti Dragon Ball porque eu não era muito chegado em Shonen. Nem Dragon Ball, nem Cavaleiros dos Zodíacos. Anime de lutinha não era bem minha área, daí eu não assistia. Mas, tipo, não tinha como escapar, assim. Meu amigo, eu tinha um amigo meu que era meu vizinho, nossa, ele assistia muito. Então, tipo, às vezes eu assistia junto com ele, assim, mas pra mim não pegou. Mas pra o mundo inteiro pegou. Pois é, pegou totalmente. Uma coisa que é engraçada, eu até vi esses dias no Twitter,
Que o pessoal, né, hoje em dia o pessoal reclama muito de spoiler de qualquer coisa, né, de ficar entrando nas redes sociais e vendo o pessoal, né, postar alguma coisa. Só que assim, gente, na época do Dragon Ball, assim, sempre aparecia, isso era muito comum dos animes, que era um pedacinho no final que eles falavam do próximo episódio, né? Sim. Então eles falavam o que ia acontecer. E passava o nome do episódio. E sei lá, o nome do episódio do Dragon Ball, que a gente tava vendo a luta lá, sei lá, do Goku contra o Freeza. Aí o nome do próximo episódio que aparecia era Freeza morre. Parecia o título. Mas aí a morte de Freeza dura 20 episódios, cara, tá valendo. Nunca acaba. Essa luta durou acho que 20 episódios, olha que loucura. As lutas duravam bastante. Aí tá Dinameco Zen e vai explodir. Aí pronto, 30 episódios depois ele explode. Tanto que o Dragon Ball Z, né, ele foi reeditado, né, um tempo atrás pra ficar um pouco mais sucinto, né, acho que de tanto que o pessoal acho que reclamou das lutas meio demoradas, ele foi reeditado, remasterizado e tudo mais, e acabou fazendo sucesso de novo, né, óbvio. A versão Kai? A versão Kai, Eu cheguei a assistir um pouquinho, mas mudou a dublagem, a galera não curtiu muito não, né. Quando muda a dublagem, o pessoal Sim. fica coisa nostálgica, né? Se tiver bem feita, a gente ainda vai, mas eu acho até que tava direitinho, mas é uma coisa de muito tempo, né? É complicado mesmo. Mas faz parte da profissão também, a galera tem que entender que nem sempre é birra com os fãs, não, é questão de cliente mesmo. Sim. Pois é. Mas pra mim o que mais pegou, eu acho assim, que eu mais tenho na memória, assim, que por incrível que pareça, o que eu acho que o pessoal menos gosta é o GT, assim, é o que eu mais o GT, o que vale do GT é a musiquinha de abertura em português. Você pega aquilo ali, de resto deleta. Tanto que agora o novo, ele ignora o GT, né? Se eu não me engano, ele tem em consideração, porque o autor mesmo do mangá, ele fez até o Majin Buu. Aqui, o GT é como se fosse um filler todo um filler, né? O GT não existe, se eu não me engano, no mangá. Eu não li, posso estar falando besteira, mas o que eu soube na época era isso, que o GT é invenção só pro anime, né? Eu li isso também. Eu não sei porquê, eu acho que foi por questão de assistir, assim, eu também gostava muito da Pan. Eu assisti, eu confesso que eu vi, eu também gostava da Pan, mas aquele Trunks do futuro, pelo amor de Deus, acaba com ele, acabou com o personagem. Ele ficou bem diferente no GT, né? Mas eu gosto muito da saga deles enfrentando os... Acho que era o demônio que eles falavam, né? Das esferas do dragão, que cada esfera tinha um demônio diferente. Nossa, essa parte muito foi legal também. Né? Eu curti. O famoso Super Saiyajin 4, né? Aumentado 10 vezes, pô, era mais... E antes da gente ir pro nosso primeiro lugar, gente, a gente não pode deixar de fazer algumas menções honrosas aqui de animes que, né, infelizmente só cabem 10, mas a gente não pode deixar de falar deles. O Inuyasha primeiro, que não pegou pra todo mundo, porque ele não passou, ele passou muito pouco na TV aberta, porque ele passava na TV Globinho, só que ele passou só um tempo, porque o Inuyasha, eu acho que de todos dessa lista, ele com certeza é o mais violento. Sim. Então ele tinha muito problema com o horário, né, naquela época não... dos demônios, né, os yokais, né. O Inuyasha me pegou muito, eu adorei assistir na época, mas eu vi acho que também em DVD de amigo emprestado, alguma coisa assim. Mas foi muito legal também. Eu vi Inuyasha no Cartoon, passava, né? O Cartoon tinha um bloco que era o Anime Toon, que passava Inuyasha, Dragon Ball e passava uns outros. E, nossa, Inuyasha é tudo, gente. Se você nunca assistiu, é incrível. O nome do bloco não era Toonami? Isso, Toonami, isso. Era o Toonami, eu lembrei agora. Isso eu lembro. Mas Inuyasha muito bom. Outra menção rosa que a gente vai falar é dos Medabots. Nossa. Eu acho que assim, ele pegou bastante na época, só que eu acho que ele teve ele só não pegou tanto quanto os outros, porque não tinha nenhum produto assim muito palpável, igual tipo a Beyblade. Não dava pra fazer um robô com a medalha que saía andando e falando, né, rapaz? Era meio caro. Exatamente. Mas eu adorava. Uma coisa que eu amava no desenho, que é o Senhor Juiz. Ele era um personagem muito favorito. Ele aparecia do nada, né? Aí a galera desafiava o outro, brotava o juiz. Medabots, sai, bermuda! Aí era muito engraçado no anime, cara. Eu não sei se vocês tinham... Sabe a revista Recreio? Sim, eu lembro, claro. Então, tinha uma época que eles tinham aquele Circomix, sabe? Que eram os alienígenas que viravam... Que, tipo, eles meio que caíram assim na Terra... E daí eles fingiam que ele era um circo para se passar por humano e conseguir voltar para casa.
Só que daí, por causa de uns rolês, eles, tipo, às vezes trocavam partes do corpo. Então, o que vinha era um bonequinho que tinha cabeça, tronco e perna. E daí você podia ficar trocando pra qualquer um. Daí o que eu e meu amigo a gente fazia, a gente fingia que eles eram Metabots. E se você perdia, você tinha que dar uma parte do seu boneco pro adversário, que nem era no desenho, né? Nossa, a gente se divertia muito fazendo isso. Tinha que arranjar alguma forma, né, de ter um Medabots. Eu lembro que meu primo era super viciado em Medabots. Ele fazia um outro primo meu ser o robô dele. Eu não tinha muito o que fazer, né, pra brincar de Medabots. Sim. Outro anime que a gente vai falar aqui é o Super Campeões, que não pegou muito pra mim, porque eu nunca fui muito fã de futebol, mas o Renan já falou que pra ele pegou bastante, né? Cara, viciei em Super Campeões. Uma coisa que eu fazia, eu gostei tanto de Super Campeões, que toda a Copa do Mundo, quando começava a Copa, eu reassistia Super Campeões todo. Eu adorava o Oliver Tsubasa, Mikasa, chute do tigre, nossa, chute de trivela. Como eu tentei mandar chute de trivela no futebol, gente. Eu gostei muito, foi ótimo. Pra mim também não pegou, porque eu não gostava de futebol também. Mas eu lembro de... assim, não pegou, mas eu assistia. E eu lembro uma coisa que é engraçada, que eu até vi outras pessoas falando isso, é que assim, gente, o Super Campeões era um anime, né? A gente falou de futebol. Enquanto eles estavam lá jogando, eles estavam refletindo em algumas coisas. E, gente, eles passavam o episódio inteiro, tipo, correndo no campo, que parecia... O campo, acho que tinha uns 100 km quadrados, assim, de tanto que eles lutavam. Era uma esteira, né? Não acabava nunca. Exatamente. E outra menção rosa que a gente vai fazer é do Naruto. Pegou super o Naruto, né? Com certeza. Não tem nem o que falar. Isso aí acho que é igual o Dragon Ball e Cavaleiros, cara. Que veio de uma outra geração, né? O Naruto me pegou na adolescência, não foi na minha infância, por exemplo. É isso que eu ia falar. O Naruto, ele pegou justamente... Eu não sei porque, talvez porque ele não tenha passado na Globo, né? Ele era exibido pelo SBT e pelo Cartoon, se eu não me engano. Sim. Mas acabou não pegando tanto. Tipo, pra mim o Naruto pegou, gente, uns anos atrás que eu comecei a ver. E ficou totalmente... eu vi Naruto em 2004. Tinha 14 anos. E, meu amigo, era RMVB baixando. Eu lembro dessa época. Baixava e via ali igual um maluco. O máximo que eu podia. Nossa, muito legal. Adorei Naruto também. É um dos meus personagens favoritos até hoje. Eu gosto muito. E por fim, acho que uma menção rosa que eu coloquei, talvez essa tenha sido mais por mim, mas pelo menos esse me pegou bastante, que é o Mega Man NT Warrior, que contava, era um anime, né, do Mega Man. No SBT, não? Eu acho que ele passou na Globo, se eu não me engano. Cara, teve um que eu acho que passava no SBT que eu amava, que ele tocava no inimigo que ele derrotava e ele pegava o poder dele. É esse? Eu acho que é. Eu talvez tenha... como era legal isso. Nossa. Teve mais de um anime do Mega Man. Isso era muito da hora. Eu gostava desse também, eu achava muito divertido. Eu queria muito. Saiu até na época, né? Porque eles jogavam um joguinho que eles pegavam, né? Tipo, como se fosse um Game Boy, assim, conectavam no Game Boy do outro e jogavam, né? E, nossa, e saiu na época, só que era absurdamente caro, era tipo R$100, assim, isso em 2004, R$100 era tipo uns R$500 hoje, assim, sabe? Sim. Não tinha condição nenhuma. Nossa, eu lembro dessa parada, eu queria muito uma dessa parada. E antes da gente ir pro primeiro lugar, deixa eu perguntar pra vocês, tem algum que ficou de fora por algum motivo, mas que pegou muito pra vocês? Rapaz, eu acho que a gente falou muito da minha infância aqui, não sei. Eu não assistia muito anime. Tinha um anime, na verdade, que eu lembro que eu gostava muito, mas eu não sei se é esse que era, acho que era Tokyo Mew Mew o nome, que era que ele era meio garota mágica, meio anime de garota gatinho. Só que eu não lembro se era esse, mas eu lembro que tinha um anime que era nessa pegada que eu gostava muito, mas eu não vou lembrar qual que é, porque faz muito tempo que eu vi. No meu caso aconteceu o seguinte, eu via muita coisa da televisão, né? Então assim, eu via desenho sem saber que era anime. Eu fui virar otaku mesmo e começar a curtir o estilo tudo na adolescência, né? Que aí com internet e tudo mais a gente começou a entender mais desse universo. Sim. Então pra mim era tudo, né, o desenho americano, por exemplo, eu amava X-Men Evolution. Eu via X-Men Evolution e via Dragon Ball e achava que era a mesma coisa. Aí com o tempo você vai crescendo, vai entendendo que é diferente, né? Então assim, eu curti esses daqui que a gente falou, todos esses aí eu fui
eu curti pra caramba mesmo. Então eu vou falar um pra mim que pegou super, mas que pouquíssima gente conhece, porque ele nunca passou na TV aberta, que é o Mirmuzibang, que contava a história de Ele é meio garota mágica, meio umas outras coisas, mas que contava a história de um grupo de amigos que cada um tinha um Muglox. O Muglox era tipo um bichinho cabeçudo, pequenininho, e cada um tinha um instrumento diferente, e eles faziam mágica com aquilo. Nossa, eu amava esse. Amava. Repete o nome? Mirmuzibang. Passava no Cartoon. Ah, talvez talvez eu tenha visto alguma coisa, tipo, propaganda na... Passava no Cartoon? Passava. Talvez eu tenha visto alguma propaganda, porque ele não me é 100% estranho, mas eu definitivamente não vi. Eu assisti bastante no Cartoon. Eu queria muito assistir tudo, mas parece que acho que nem foi dublado tudo, foi dublado só um pedaço. Em primeiro lugar, a gente vai falar assim, não podia ser outro, que é o Pokémon, gente. Que foi baseado aí nos jogos Pokémon Red e Pokémon Blue, que foram lançados pro Game Boy lá no finalzinho dos anos 90. E quando a franquia aí já era de sucesso no mundo inteiro, né, ela encontrou um terreno muito fértil aqui no Brasil, né. Por mais que os jogos não tenham, né, pego muito, porque o Game Boy era super caro na época, o anime pegou super, né. Ele foi exibido no programa da Eliana na Record, que inclusive foi um dos responsáveis por alavancar a audiência da Record. E tanto que chegou a deixar a Globo em terceiro lugar, né, conquistando média de 8 pontos com picos de 15. E as temporadas restantes acabaram sendo exibidas pela Rede TV, né, onde o anime passou inteiro, e também pelo Cartoon Network. E pra você que viveu aí no buraco nos últimos 20 anos, 24 anos. Conta a história... 24 anos, né, já faz mais de 20 anos. O anime conta a história do Ash, né, e o fiel companheiro dele, o Pikachu, que saem pelo mundo aí, lá dos Pokémons, a fim de capturar todos, né, como já diz o lema. E somando todos os lucros do anime, dos mangás, dos jogos e dos produtos licenciados aí com CDs de música, bonequinhos, né? Bonequinhos do Guaraná, famosos. Nossa. Também tem os jogos de carta também. Gente, Pokémon é nada menos do que a franquia mais lucrativa do mundo. Sim. E desde 1996 já lucrou 100 bilhões de dólares. É a franquia multimídia mais cara do mundo. Olha, vou confessar pra vocês, Pokémon é o meu xodó da infância. Se eu fosse fazer essa lista também, com certeza estaria em primeiro lugar, porque falando assim de infância, foi o desenho, o anime, a coisa que eu mais me encantei, que eu sou apaixonado e acompanho até hoje, jogo os jogos até hoje, e agora estou tendo a oportunidade de trabalhar na versão brasileira de Pokémon. Para quem não sabe, eu sou o diretor de dublagem dessa temporada nova, Jornadas Pokémon, e sou a voz do Gol, o personagem novo protagonista ao lado do Ash, né? E, cara, é uma alegria muito grande. Pokémon fez e faz parte da minha infância e da minha vida, né? Tenho o maior carinho por esse título aí. E, cara, eu ficava imaginando quando criança o seguinte, a gente, né, realmente vive num mundo aqui, e como seria isso aqui no mundo do Pokémon, né? O mundo do Pokémon é simplesmente um mundo igual ao nosso, em que em vez de existirem animais, existem Pokémon. E as pessoas utilizam, né, os Pokémon no seu dia a dia, às vezes para trabalhar também, né, ou como animal de estimação. Enfim, é um mundo livre, aberto e encantador. Eu sou apaixonado por isso aí, rapaz. Muito legal. Eu também. De influência foi definitivamente o que mais influenciou, porque eu também sou apaixonado por Pokémon. Quando começou, né, o sucesso do Pokémon aqui no Brasil, eu ganhei um relógio, acho que da minha avó, que ele cantava. Tipo, ele é um relógio em formato Pikachu, que tinha despertador também. Tocava uma musiquinha infernal. E eu tinha uma camiseta que na parte de trás dela tinha o Ash Pikachu. Eu usava ela virada ao contrário pra ficar com eles na frente. Legal. Eu tinha um CD, vocês chegaram a ter aquele CD azul? Minha prima tinha, eu lembro da gente escutando. Como eu gostava daquele CD de música. Nossa, era muito legal. As músicas eram muito boas. Até hoje, são incríveis. Acho que haviam 12 ou 13 músicas. Era muito legal. Você falou aí dos bonequinhos do Guaraná. Nossa. Várias coisas eu tenho até hoje. Também tem uns lá em casa. Eu guardado até hoje aqui, cara. Eu tenho os bonequinhos do Guaraná até hoje. Eu tenho também. Tinha uma época que tinha os Tazos do sim. Olha só que merenda saudável. A gente comia fandango, lachitos, essas coisas pra ganhar o Tazo e tomava Guaraná. Era isso aí, refrigerante e biscoito salgado. Pra mim era a merenda da galera da década de 90. Sim, pra mim isso às 9 da manhã ainda, por cima, porque eu estudava de manhã. Detalhe. Verdade. E, nossa, Pokémon, assim, eu tenho um carinho super especial. Eu assisti, assim, sempre assisti o anime. Já joguei todos os jogos, sou muito
muito fã mesmo, assim, do trabalho de toda a galera que tá toda envolvida em todo o trabalho do Pokémon, assim, desde os jogos, dos animes e tudo mais. Sou super fã, acho que não tem nem palavras pra explicar, assim, quanto Sim. Pokémon mudou meu caráter, sabe? Sim. Porque eu assistia muito mesmo. E a temporada que eu mais assisti, com certeza, foi a saga de Hoenn, assim, foi a que mais me pegou, porque eu já era um pouco mais velho, já entendia um pouco mais, então eu acompanhava realmente. E assim, as músicas de abertura do Pokémon, gente, é uma melhor que a outra. Nossa, Todo mundo fala da abertura do clássico, mas as aberturas de Johto... Sim, nossa! Aquela primeira abertura de Johto é muito boa. Com novas emoções, Sim, é muito legal. Essa é muito Eu não acompanhei tanto, mas eu adorava também a do Master Quest. Achava maneiríssima a abertura. Tem muitas aberturas legais. Sim, eu gostava muito da Gostei muito da de Alola, a primeira. Ah, sim. Estou muito animado. Eu gosto de abertura animada. E essa agora da que a gente está dublando, eu acho maneiríssima também. Tanto em japonês quanto a brasileira, em inglês também eu achei muito legal. Eu gosto da... Minha saga favorita é Sinnoh, porque eu adorava Dawn. Eu achava ela muito engraçada. Essa tá legal porque eles estão revisitando vários locais. Sim, eu vejo. Essa temporada atual tá muito incrível. Eles vira e mexe, eles vão pra Kanto, Johto, Hoenn. E tá muito maneiro. Eles estão indo pra vários lugares e tá aparecendo várias coisas pra quem é fã aí há tanto tempo que nem a gente, de ter momentos de nostalgia, né? Acho que essa é a grande sacada dessa temporada aí. Tá muito maneiro. Ah, que legal. Maravilhoso. E antes da gente terminar aí o nosso podcast, tem o nosso pequeno quadro aí do Vale Indica. Então vamos lá. Vale Indica o nosso quadro de indicações. O Paulo já tem uma indicação pra vocês, então indique aí, Paulo. Eu vou indicar o jogo Hades, que o Renan comentou de mitologia grega. Como o nome sugere, é um jogo relacionado à mitologia grega, que você controla o filho do Hades, do deus dos mortos, né? E o seu objetivo é sair justamente do inferno, assim. E, nossa, é um jogo que vale muito a pena, gente. A arte é linda, as músicas são ótimas, a jogabilidade é muito legal. É meio repetitivo porque é o estilo do jogo, é aqueles roguelikes, sabe? Você morre, volta, morre, volta, morre, volta. Tipo Dark Souls? Tipo Isaac, sabe? Binding of Isaac. Ah, tá. Eu achei que era tipo você morre e volta... Não, tipo morre e volta do começo, assim. Com algumas leves upgrades. Parece interessante, hein? É Eu gosto bom. muito das histórias lá do Rick Riordan, né? Sim. Nossa, eu adoro Percy Jackson também. Mas o Hades... Pegada legal. Sim, Hades... Sim, Hades é da minha produtora favorita de jogos, que é a Supergiant Games, que eles fizeram um Transistor também. Mas sabe, Hades vale muito a pena, gente. Vale muito a pena, de verdade. Você quer indicar, né? Quero. Pô, vou aproveitar que o Vale Indica, eu vou fazer 2 indicações, beleza? Vou indicar aí pra galera, já falando sobre anime, o Pokémon Jornadas, que tá incrível. Pra quem gosta de Pokémon, é o que eu falei aí. Eles estão revisitando vários locais. E a dublagem tá maneiríssima, gente, não é porque eu tô participando, não. E aproveitando o jabá, eu indico aqui o meu canal, pra quem gosta de anime também, tá sempre querendo saber coisas sobre o mundo dos animes, do mundo otaku. É só me seguir lá no YouTube. Só me seguir lá no YouTube. Meu canal é Renan Nest. É Renan normal, né? N-E-S-T. Eu tô sempre falando de animes lá, levando muito conteúdo de Pokémon. E nas minhas redes sociais também tem um pouquinho de coisa aí. Só me seguir lá, @RenanVidalDub. Vocês fiquem à vontade. E um outro anime que eu sou apaixonado, que eu não podia deixar de falar, ó. Se vocês gostam de anime que conta sobre estilo de vida, sobre correr atrás dos seus sonhos, sobre conseguir ter sucesso na carreira, Bakuman é um anime que eu sou apaixonado, tanto o mangá quanto o anime. É muito legal, eles são 2 mangakás, é do mesmo autor de Death Note, são uns caras incríveis aí, que é uma dupla também, e eles fizeram esse mangá aí que também virou anime, bombou, foi muito maneiro aí. Pra quem quiser ver, eu super indico, Bakuman. Legal, não conheço, mas vou pôr na minha lista agora. Acho que eu já ouvi falar. Um dos meus favoritos até hoje, muito bom. Eles ficam criando histórias e mangá pra tentar, né, virar um mangaka de sucesso. E várias das criações deles eu assistiria na vida real, sabe? São muito maneiras. Legal. A minha indicação, gente, é um podcast. Na verdade, é uma temporada dentro de um podcast. Quem me conhece sabe que eu sou um super fã do Mundo Freak Confidencial, né? Eu gosto bastante desse tema de casos insólitos. E acabou essa semana, né, um quadro que o Andrei estava fazendo, que é o Criptologia.
A primeira temporada do Criptologia era sobre pessoas médias, né, que conseguiam ver coisas, esse tipo de coisa. E, além de trazer o relato das pessoas, ele traz todas as pesquisas, assim, históricas e tudo mais. E agora a segunda temporada foi sobre OVNIs, que é um tema que OVNIs, ufologia, que é um tema que eu gosto bastante. Eu morro de medo, meu Deus do céu, mas eu adoro pesquisar. E, gente, tá muito legal, assim, o trabalho de pesquisa incrível que ele fez, de edição, assim, os contos e as pessoas, assim, não é aquela coisinha de filme, assim, abdução alienígena, são diversos casos, assim, desde coisas boas, de coisas ruins, e, assim, não tem como não ficar arrepiado escutando, então eu recomendo a Criptologia lá do podcast Mundo Freak Confidencial. Mas é isso, gente. Primeiro eu quero agradecer ao Renan pela participação dele. Foi muito legal tudo que você trouxe aí, cara. Valeu realmente por ter aceitado o convite. Ah, imagina. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Foi uma honra. Muito obrigado aí pela galera que ouviu a gente até aqui. Obrigado a vocês dois aí pelo carinho, pela atenção, pelo convite. Foi um prazer. Adoro falar sobre anime, gente. Isso aqui é o meu grande hobby, passatempo. Gosto muito. Quando eu não tô trabalhando, tô sempre tentando consumir um pouquinho dessa coisa aí também, que é tão viciante, tão divertida, que é o mundo dos animes. É isso aí. Então eu vou deixar, como eu falei, né, vou deixar tudo linkado do Renan aí na descrição pra vocês, então vão lá acompanhar ele, né, o canal dele também. Valeu, galera. Ele tá fazendo stream na Twitch, que eu já vi. Rapaz, comecei essa semana aí, tô me divertindo lá com a galera, trocando uma ideia, sempre jogando e conversando com o pessoal. Quem quiser seguir lá na Twitch também é Renan_Nest. O canal no YouTube Renan Nest e as redes sociais @RenanVidalDub. Só me acompanhar por lá que vai ser um prazer ter vocês lá comigo também, viu? Valeu, obrigado aí. Um grande abraço. E é isso aí, gente. Então, muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau. Até mais.